Bom dia, tudo bem aí pessoal? É o professor Alcides para mais uma videoaula de ciências, dando continuidade no capítulo 2 de biologia, sobre ácidos nucleicos. Nós vimos na última aula a molécula de um ácido nucleico chamado de ácido desoxirribonucleico, ou popular DNA ou ADN em língua portuguesa. Muito bem. Falando um pouquinho da descoberta do DNA, antes de nós adiantarmos mais assuntos, eu quero falar um pouquinho de Watson e Crick, né? Eu me lembro ainda das minhas aulas de biologia celular durante a graduação, professora comentando sobre como foi a descoberta aí do DNA por esses dois figuras, né? Vocês viram que tem uma terceira figura que aparece aí no material de vocês. Ele fez uma contribuição secundária, né? O Watson e Crick, eles inicialmente haviam feito um artigo onde eles citaram apenas assim, ao final, na conclusão deste artigo, que era possível a existência de uma molécula que dominasse todas as funções celulares que estavam presentes no núcleo, e eles chamaram isto de cromossomo. E depois, com a figura complementar aí, junto com o Watson e Crick, eles fizeram a descrição, então, em um outro artigo, do DNA. E eles são os grandes pensadores que estruturaram a nossa primeira definição desta molécula tão importante, né? Então aí, Watson e Crick, ok? Vejam só. Segundo já as definições lá do Watson e Crick, o cromossomo ele seria então uma grande fita dupla hélice enrolada, né? Essa grande fita dupla hélice ela estaria torcida entre si, formando um grande cordão que transpassava então proteínas. Estava enrolado em proteínas chamadas de histonas. E este conjunto, então, formava um grande cordão que, então, se condensava no cromossomo. Pessoal, o cromossomo, ele é dessa forma que nós estamos vendo aqui, nesta imagem, apenas durante uma fase da vida celular. Então, nós temos durante a vida celular várias fases, e quando ela vai se multiplicar, nós temos lá um dos processos que ocorrem durante a divisão celular, então ele se condensa desta forma. Se não, o DNA ele está dessa forma, assim, espalhado na célula, e quando ele vai se dividir, então ele se condensa para facilitar então a multiplicação do DNA e a organização deste DNA multiplicado em dois polos na célula, né? Para que aquela célula origine duas. Então, olha só, os cromossomos eles são então o DNA condensado. As histonas são proteínas auxiliares do cromossomo que servem para organizar melhor o DNA que está ali, no caso, todo condensado nesse período da divisão celular. E o DNA, propriamente dito, nós já vimos que é, na verdade, um conjunto de pentoses, bases nitrogenadas e grupos fosfato, né? Olha só, relembrando, nós temos aí no nosso núcleo celular, então, DNA suficiente em células diploide para formar aí 23 pares, sendo um par apenas sexual, e os demais responsáveis por características não ligadas ao sexo, né? Lembrando que na célula haploide nós teremos a metade. Então aqui, ó, em cada par destes nós temos os cromossomos chamados de homólogos, né? Que trazem informações que são semelhantes, que estão no mesmo lugar. Por exemplo, aqui no cromossomo 1, pode ser que este lugar seja determinante de cor de cabelo, por exemplo. E este lugar aqui no cromossomo homólogo dele também será determinante. Cada um destes dois cromossomos deste par, eles são herdados um do pai
e um da mãe. Então, esta característica, por exemplo, cor de cabelo que está aqui e cor de cabelo que está aqui, ela está num cromossomo do pai e num cromossomo da mãe. Aquela que vai ser expressa é aquela que vai ser a dominante, né? Como nós vimos anteriormente lá no 8º ano, né? Muito bem. Então nós temos aí, ó, nas células diploide, 23 pares de cromossomos nos cromossomos não sexuais, nós temos então os cromossomos homólogos que trazem informações semelhantes, né? Isto aqui, este conjunto é chamado de cariótipo, né? Que é a representação da estrutura cromossomial da célula de um ser vivo, né? Geralmente se utiliza a célula diploide para a sua representação. A célula haploide vai ser a metade disto, né? Ok? Então, os gametas, os espermatozoides e os óvulos, eles vêm com a metade. E na união dos dois, nós teremos, então, 23 pares. Lembrando que este cariótipo aqui, olhando o par sexual, nós temos aqui um X e um Y, né? Então, aqui nós estamos vendo um cariótipo que é masculino. Beleza? Para frente. Olha lá, gente. Então, em cada cromossomo do par, nós temos então os genes, né? Que são aquelas partezinhas que determinam ali a informação específica. Então, por exemplo, eu falei da cor do cabelo, né? Poderia ser aqui, ó, determinação da cor do cabelo nessa parte do cromossomo, tá? Então nós temos duas partes de cromossomos homólogos e nós temos aqui então dois genes alelos. Um deste cromossomo herdado, por exemplo, do pai e um deste cromossomo herdado, por exemplo, da mãe, né? Aqui. Notem que aqui, ó, essa informação ela está em maiúsculo e esta em minúsculo. Então, qual vai ser a expressa? A dominante, que nós colocamos em maiúsculo. Então, se aqui fosse cor de cabelo castanho e aqui fosse cor de cabelo loiro, nós teremos então aqui nesse indivíduo a expressão deste gene que é dominante, expresso pela letra maiúscula, que seria então o fenótipo, né, a expressão do gene loiro, ok? A mesma coisa aqui, ó, poderia ser cor de cabelo, não, já foi, poderia ser cor dos olhos, aqui poderia ser olhos azuis, aqui olhos verdes, né, nos cromossomos homólogos, que são do mesmo parzinho lá, ó. Então, qual vai ser expresso? O dominante, então seria aqui esta cor de olhos, ok? Beleza? Para frente. Bom, gente, o RNA, como eu já falei para vocês na nossa última aula, ele então é apenas uma cadeia, né? Uma cadeia simples. Por quê? Porque ele será o responsável por levar informação. Então, acontece o seguinte, o DNA ele forma a sequência de RNA. E essa sequência de RNA formada com base no DNA vai então seguir para a sua função específica, né? Nós temos vários tipos de RNA. O RNA, então, ele é um espelho do DNA. E esse espelho do DNA vai fazer uma função específica. Por exemplo, levar a informação do núcleo para algum lugar da célula. Nós temos aí o RNA que é responsável por levar esta informação, né? Então, lembrando, tá? Os RNAs, eles têm a substituição da timina pela uracila. Então, nós não temos aqui a timina, né? Apenas a uracila, ok? Então, olha só. Aqui nós temos, então, os grupos fosfatos, as pentoses, e aqui nós temos as bases nitrogenadas, né? Só repetindo, aqui uracila, então, em vez de timina, beleza? Olha lá, as três formas de RNA. Nós temos o RNA mensageiro, que é esse que leva a informação do DNA, que está no núcleo, para fora, né? Por exemplo, lá para os ribossomos. Então, os ribossomos recebem o RNA mensageiro, olha lá, ele sai aqui, ó, do núcleo do DNA, o DNA está aqui, né? O DNA está aqui, então ele passa essa informação
gera um RNA, que é esse cara aqui, ó, né? Este carinha aqui. E o RNA, então, segue para cá, vai até o ribossomo e com base nesta informação, a sequência ali de bases nitrogenadas, ele vai gerar uma proteína. Então, ele vai colocando aminoácidos com base na sequência de bases nitrogenadas, o ribossomo, formando, então, uma proteína gigante, né? O RNA transportador, ele é o responsável por trazer os aminoácidos e dispondo aqui para o ribossomo. Então, o RNA transportador traz os aminoácidos, entrega para o ribossomo e o ribossomo, com base no RNA mensageiro, vai produzindo as proteínas com base na informação do núcleo e utilizando os aminoácidos trazidos pelo RNA transportador. E o RNA ribossômico, ele basicamente constitui os ribossomos, né? Ele forma, então, os ribossomos novos aí, que serão sintetizantes de proteínas, certo? Galera, então é isso aí. Deixo para vocês os exercícios 243, 24, da página 243, 245, 246, 247. E vamos fechando aí o capítulo sobre ácidos nucleicos. Grande abraço do professor Alcides e até a nossa próxima videoaula.